Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre o câncer de próstata e a nossa entrevistada é a professora Camila Belfort Piantino, do curso de Biomedicina da FESP. Professora, o câncer de próstata é muito frequente no nosso país? Sim, Luciana. Infelizmente, as estimativas hoje estão apontando números cada vez mais elevados para essa neoplasia. Em 2012, o Instituto Nacional do Câncer preveu mais de 60 mil novos casos no Brasil. Isso significa que cerca de um homem em cada 6 vai vir a desenvolver câncer de próstata ao longo de sua vida. E você acredita que isso se deve a quê? Assim, qual é o motivo? Com o avanço dos testes diagnósticos, principalmente depois da descoberta do exame do PSA, passou a se ter um rastreamento maior dessa doença. Então, atribui-se a isso esses índices tão elevados. Acredita-se que no passado o número de casos era o mesmo, mas que não era diagnosticado da maneira que tem sido feita hoje. Tá certo. A partir de que idade os homens precisam começar a fazer os exames preventivos? Então, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia recomendam que a partir de 40 anos, todos os homens estejam fazendo esses exames preventivos, que refere-se não somente à dosagem do PSA, que é o mais comum, mas também o exame do toque retal. É importante salientar também que naqueles casos em que há parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou tio afetado, este exame de prevenção deve ser iniciado com uma idade inferior aos 40 anos. Mais ou menos 35, a partir dos Isso, 30. eles estimulam assim, se o pai teve aos 40 anos, a partir dos 35 começar a fazer esse rastreio. Qualquer homem pode desenvolver essa doença? Qualquer homem pode vir a ter câncer de próstata ao longo da sua vida. Professora, juntamente com a professora Evânia, do curso de enfermagem, vocês estão desenvolvendo um trabalho voltado para a saúde dos homens nos grupos de orações de passos, que são o terço dos homens. Me fala um pouco como que é esse trabalho no que se refere ao câncer de próstata. Então, o projeto do Terço dos Homens, né, o campo de pesquisa foi o terço justamente por lá conter uma quantidade muito grande de homens que se reúnem. Então, para a gente ter uma ideia, na Santa Rita, 700 homens às terças-feiras. Então, foi feita uma pesquisa inicial de temas que os homens gostariam de saber mais a respeito da área da saúde. E próstata foi o que apresentou aí que foi citado em primeiro lugar. Que eles têm mais dúvidas. Isso. Então, a partir disso, está sendo realizada algumas palestras para esclarecer, na tentativa de se quebrar preconceitos em relação ao toque retal, demonstrando a importância aí do diagnóstico precoce deste câncer. O Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, né, o IBCC, aponta um índice de que os homens negros são mais vulneráveis a esse tipo de câncer. Por quê seria isso? Bom, o nosso corpo ele é comandado pelas informações contidas no nosso DNA. E nos últimos anos, com os avanços que teve na área da genética, né, com o desenvolvimento aí do projeto Genoma Humano, conseguiu-se identificar algumas porções do nosso material genético que são chamados polimorfismos. E esses polimorfismos, eles estão sendo estudados em diversas doenças. E alguns relacionados ao câncer de próstata, eles são identificados com uma maior frequência entre os negros, o que atribui essa maior incidência entre essa raça. Então, é devido a uma alteração genética mais frequente entre os negros que está sendo atribuído esses números maiores de chance, né? E nesse caso, existe uma orientação específica para que essas pessoas procurem? Isso. Então, o que é recomendável identificou parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, pertencente à raça negra, também pertencente a grupos com sobrepeso, homens obesos, deve vir a procurar o urologista numa faixa etária menor do que a indicada. No caso, 35. Isso, 35 a gente seria mais radical, porque principalmente quando a gente fala em saúde pública, esse início de prevenção começa-se aos 50 anos, então 40 anos aí o ideal para esses grupos de maior risco. Bom, então assim, a prevenção, né, seriam esses exames que você citou agora há pouco. E o câncer de próstata, ele tem cura? O câncer de próstata, eu brinco que ninguém gostaria de vir a desenvolver um câncer.
Mas para o homem em especial, se ele pudesse escolher um câncer, que seria o de próstata. Porque quando diagnosticado no início, as chances de cura chegam até 100%. Então, hoje, os dois tipos mais comuns de tratamento que existe é a cirurgia aberta, em que é retirada a próstata desse homem quando feito o diagnóstico, ou que está sendo muito difundido nos dias atuais é a radioterapia, que é o tratamento mediante equipamentos na tentativa de combater esse tipo de câncer. Eu acredito que existe um medo muito grande no caso dos homens com relação à impotência. Qual é a relação do câncer de próstata com esse tipo de problema? Então, são duas coisas distintas que tem que ficar claro. O paciente que tem câncer de próstata e é submetido à retirada da próstata, ele vai ficar infértil. Ele não vai poder vir mais a ter filhos, o que é diferente de impotência. Então, existe alguma chance relacionada à impotência? Sim, que vai depender da idade desse paciente. Quanto mais idoso, maiores são essas chances, da experiência do cirurgião e da agressividade do câncer. Mas a impotência, hoje a gente sabe da variedade de tratamentos que existe para essa patologia. Então, desde o uso de medicamentos orais, a colocação de prótese, o que desmistifica um pouco esse medo que está atrelado aí ao câncer de próstata relacionado à impotência. Tá certo. Bom, então assim, para fechar, eu gostaria que você falasse assim, aqui na FESP a gente tem ações voltadas para esse tipo de orientação com relação ao câncer de próstata, tanto no grupo do Terço dos Homens ou nos pontos onde tem estagiários de biomedicina ou enfermagem, como são as ações, né, de orientação para o público, para a comunidade, que nós podemos passar aqui para a comunidade? Bom, o curso de biomedicina no ano passado, ele foi convidado pela empresa Votorantim para fazer um dia de ação social no qual foi levado esse tipo de informação, de detecção precoce, da importância desse tipo de detecção. E está sendo realizado um trabalho gigantesco aí por alguns alunos do grupo do curso de biomedicina, que está avaliando os últimos 10 anos do tratamento de câncer de próstata na Santa Casa de Passos. Interessante. Para que a partir disso a gente identifique os grupos que foram os grupos aí de predomínio de tratamento na Santa Casa, para que a gente possa direcionar ações relacionadas à prevenção junto a essa parcela da população. E da mesma forma assim que teve o caso dessa ação preventiva na Votorantim, outras empresas que tiverem interesse de pedir esse tipo de orientação, existe essa possibilidade? Com certeza, é só entrar em contato, porque infelizmente o grande problema do câncer de próstata é o preconceito que o homem tem em relação a ele. E isso, através de explicações bem simples, é suficiente para desmistificar esse preconceito em relação principalmente à prevenção que envolve aí o toque retal. Tá legal, professora. Muito obrigada pela sua participação. Larissa, então agora é com você.